A jornada épica de José. Do sonho à glória no Egito. A história de José é uma das narrativas mais extraordinárias da Bíblia. Ela começa na terra de Canaã, em meio a uma família numerosa e marcada por tensões. José era o penúltimo filho de Jacó, também chamado Israel, e o primeiro fruto do amor entre Jacó e Raquel, sua esposa mais amada. Desde jovem, José se destacava entre os irmãos. Sua inteligência, sua sensibilidade espiritual e até sua aparência chamavam a atenção. Mas havia algo ainda mais profundo. A mão de Deus já repousava sobre ele. Jacó tinha 12 filhos, mas José ocupava um lugar especial em seu coração. Para demonstrar esse amor, Jacó lhe deu uma túnica colorida, símbolo de honra e distinção. Essa túnica não era apenas uma peça de roupa, era uma marca visível de que José era tratado como alguém especial. E é exatamente aí que os problemas começaram. Seus irmãos, vendo a preferência do pai, encheram-se de inveja e ressentimento. O ciúme crescia a cada dia, até se transformar em ódio. Mas o que mais inflamou essa inveja foram os sonhos que José começou a ter. Ele sonhou certa vez que estava no campo com seus irmãos atando feixes de trigo. De repente, o feixe de José ficou de pé, e os feixes de seus irmãos se curvaram diante dele. Quando compartilhou esse sonho, os irmãos ficaram indignados. Queres por acaso reinar sobre nós? Esse primeiro sonho já plantou a semente da fúria. Mas José teve outro sonho ainda mais ousado. Viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Até seu pai Jacó ficou impressionado, embora guardasse no coração o sentido daquela visão. Esses sonhos não eram fruto da imaginação de um jovem, mas revelações divinas de um futuro grandioso. Contudo, para os irmãos, soavam como arrogância. O ódio cresceu a ponto de eles não conseguirem mais falar com José sem hostilidade. Um dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos, que cuidavam dos rebanhos em Siquém. Quando eles o viram se aproximar, tramaram contra ele. O coração dos irmãos já estava endurecido pela inveja, e a visão daquela túnica colorida apenas inflamou ainda mais seu desejo de se livrar dele. Alguns propuseram matá-lo, mas Rúben, o mais velho, interveio. Ele sugeriu que apenas o jogassem em uma cisterna vazia, com a intenção secreta de voltar mais tarde e resgatá-lo. Assim, despiram José de sua túnica, o símbolo de amor do pai, e o lançaram naquela cova escura e fria. Enquanto José clamava por misericórdia, os irmãos se assentaram para comer. Essa cena mostra a dureza do coração humano, a indiferença diante do sofrimento de alguém tão próximo. Foi então que viram ao longe uma caravana de ismaelitas comerciantes que seguiam rumo ao Egito. Judá teve a ideia: que proveito teremos em matar nosso irmão? Vamos vendê-lo. Assim nossas mãos não estarão manchadas de sangue. E assim fizeram. Venderam José como escravo por 20 peças de prata, entregando-o aos mercadores que o levariam para longe de sua terra, de seu pai e de seus sonhos. Para encobrir o crime, os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José em sangue. Levaram-na a Jacó, que, ao ver a veste manchada, concluiu que uma fera selvagem havia devorado seu filho amado. O coração do patriarca se despedaçou. Ele chorou inconsolável, recusando-se a ser consolado. Enquanto isso, José era levado em direção a um destino incerto, longe de tudo o que conhecia. José nasceu em um lar marcado por tradições, promessas e também por tensões. Ele era filho de Jacó, também chamado de Israel, e de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. Desde o início, a sua vida carregava um peso especial, pois ele não era apenas mais um filho entre os 12. José representava o cumprimento de um amor profundo e esperado por anos. Raquel, sua mãe, havia enfrentado a dor da esterilidade e, durante muito tempo, observou sua irmã Lia e as concubinas de Jacó darem filhos a ele. Mas quando finalmente Deus ouviu suas orações e lhe concedeu José, o menino nasceu envolto em alegria, promessa e expectativa. A infância de José foi marcada por essa condição única. Ele não era tratado como os demais irmãos.
e logo isso se tornaria motivo de discórdia dentro da casa. Jacó, tomado de amor especial, decidiu presentear José com uma túnica colorida, algo raríssimo para a época. Essa túnica não era apenas um presente bonito, era um símbolo de distinção, quase um selo de preferência. Para os outros irmãos, essa atitude foi como uma ferida aberta que só se agravava com o tempo. Mas José não era apenas o filho preferido. Ele era também alguém que carregava sonhos. E não eram sonhos comuns, mas revelações que apontavam para o futuro. Certa noite, José sonhou que ele e seus irmãos estavam no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de José se levantava e ficava de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se inclinavam diante dele. Ao contar o sonho, ele talvez não tivesse consciência da profundidade daquela visão, mas seus irmãos entenderam imediatamente a mensagem implícita. José estava dizendo que um dia governaria sobre eles. Isso inflamou ainda mais o ciúme que já crescia dentro da família. E como se não bastasse, em outra ocasião José sonhou novamente. Desta vez, viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. O significado era ainda mais abrangente, envolvendo até mesmo seus pais na revelação de que José teria uma posição de honra e liderança sobre todos. Até Jacó, embora repreendesse o filho, guardou essas palavras no coração, percebendo que talvez Deus estivesse por trás daqueles sonhos. Enquanto isso, os irmãos de José começaram a nutrir sentimentos de rancor e conspiração. Cada palavra dita, cada gesto feito, parecia alimentar a raiva e a inveja contra ele. Eles o viam como um sonhador arrogante, alguém que trazia relatórios ao pai sobre as falhas deles no campo e que ainda se colocava acima de todos através de seus sonhos. O clima entre eles ficou insustentável. A tensão crescia silenciosa, e cada encontro no campo era marcado por olhares pesados e palavras amargas. José, ainda jovem, talvez não percebesse completamente o perigo que o cercava. Sua inocência e sinceridade o faziam acreditar que compartilhar suas visões era apenas transmitir o que Deus lhe mostrava. Mas para seus irmãos, era como se cada sonho fosse uma provocação, uma lembrança de que o preferido da família se via destinado a ser maior do que todos. Certo dia, Jacó enviou José ao campo para ver como estavam seus irmãos que cuidavam do rebanho. O jovem, com sua túnica colorida, partiu sem imaginar que aquela caminhada seria o início de uma virada dramática em sua vida. De longe, os irmãos o avistaram se aproximando, e imediatamente suas mentes se encheram de pensamentos sombrios. Aí vem o sonhador, diziam uns aos outros. A raiva acumulada se transformou em um desejo perigoso. Acabar de vez com José e com seus sonhos. O plano era cruel. Matá-lo e lançar seu corpo em uma cisterna, depois inventar uma desculpa qualquer para o pai. Mas a providência divina já estava em movimento. Rúben, o irmão mais velho, não suportava a ideia de derramar sangue inocente. Ele interveio, sugerindo que o jogassem vivo em uma cisterna sem tocar em sua vida, com o objetivo secreto de voltar mais tarde para resgatá-lo. Essa decisão momentânea acabou preservando José da morte imediata. Assim, quando José chegou até eles, cheio de inocência e confiança, seus irmãos o agarraram com violência, arrancaram-lhe a túnica colorida, símbolo de sua distinção, e o lançaram em uma cisterna vazia. Aquele ato não era apenas físico, simbolizava o ódio contra o amor especial que José recebia, contra seus sonhos e contra a possibilidade de que Deus tivesse realmente reservado para ele um futuro de glória. Enquanto José estava preso na escuridão da cisterna, clamando por misericórdia, seus irmãos se sentaram para comer como se nada tivesse acontecido. Esse contraste revelava a dureza de seus corações. Mas o destino de José não seria selado ali. Quando viram uma caravana de ismaelitas vindo em direção ao Egito, uma nova ideia surgiu. Judá propôs: que proveito teremos se matarmos nosso irmão? Vamos vendê-lo a esses mercadores. Assim não seremos responsáveis por sua morte e ainda lucramos com isso. Os irmãos concordaram.
José foi tirado da cisterna e entregue aos mercadores por 20 moedas de prata. Essa transação marcou o início de sua jornada como escravo rumo ao Egito, terra estranha que, ironicamente, se tornaria o palco do cumprimento de seus sonhos. Enquanto isso, os irmãos pegaram a túnica de José, sujaram-na com sangue de um animal e levaram ao pai. Jacó, ao ver aquela peça ensanguentada, foi consumido por dor e acreditou que seu filho querido havia sido devorado por uma fera selvagem. A tristeza o assolou de maneira tão profunda que ele se recusou a ser consolado. Do outro lado da história, José era levado amarrado em direção ao desconhecido. Seus sonhos pareciam distantes, sua família estava perdida para trás e seu futuro parecia incerto. Mas ali, no silêncio da estrada para o Egito, começava a se desenhar a grande obra de Deus: transformar a dor em propósito, a injustiça em destino e os sonhos em realidade. José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, caminhava acorrentado em direção ao Egito. A poeira da estrada subia a cada passo, e os mercadores ismaelitas não se importavam com suas lágrimas ou sua juventude. Para eles, José não passava de uma mercadoria valiosa, um corpo forte que poderia render lucro em uma terra onde a escravidão era um negócio florescente. Seu coração, no entanto, ardia em dor. O menino amado por seu pai agora era tratado como um objeto sem valor, afastado de tudo o que conhecia. Mas mesmo naquele cenário de perda, a mão invisível de Deus o acompanhava, moldando cada detalhe. Quando chegaram ao Egito, José foi colocado à venda em um mercado de escravos. As vozes se misturavam. Os compradores examinavam os homens como se fossem animais, e cada um era leiloado ao melhor lance. Entre os interessados estava Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda e homem de grande prestígio no palácio. Ao ver José, Potifar enxergou algo diferente. Sua postura, sua juventude, talvez até sua serenidade em meio ao caos. Ele decidiu comprá-lo e levá-lo para sua casa. A vida na casa de Potifar poderia ter sido mais um fardo pesado, mas ali José começou a demonstrar que, mesmo como escravo, o favor de Deus não o abandonava. Tudo o que José tocava prosperava. Seu trabalho era diligente, sua palavra era confiável e sua integridade se destacava. Potifar logo percebeu que havia algo especial nele. Com o tempo, José foi conquistando espaço e confiança até se tornar administrador de toda a casa. Potifar entregou em suas mãos todos os bens, os servos e os negócios. Nada escapava da responsabilidade de José, exceto a própria esposa do oficial. A casa florescia. As plantações, os negócios, o rebanho e até o ambiente doméstico prosperavam de maneira surpreendente. Potifar sabia que isso não era coincidência. A presença de José trazia bênção, e de certa forma, Potifar colhia os frutos da fidelidade daquele jovem hebreu. No entanto, quanto mais José se destacava, mais também chamava a atenção indesejada. A esposa de Potifar, fascinada pela beleza e postura de José, passou a nutrir um desejo ardente por ele. Dia após dia, ela o provocava com olhares e palavras sedutoras. "Deita-te comigo", insistia ela, tentando arrastá-lo para o pecado. José, porém, permanecia firme. Sua resposta era sempre a mesma: "O meu senhor nada me nega, exceto você, porque é esposa dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus?" Essa postura revelava não apenas lealdade ao seu senhor, mas sobretudo temor a Deus. José entendia que seu maior compromisso era com o Criador que nunca o abandonara. Porém, a recusa constante começou a inflamar a ira da mulher. O desejo rejeitado se transformou em ressentimento e, por fim, em vingança. Certo dia, quando todos os servos estavam fora da casa, ela aproveitou a oportunidade para agarrar José. Ele tentou escapar, mas sua túnica ficou em suas mãos. Furiosa e envergonhada, a mulher gritou e chamou os servos, acusando José de tentar violentá-la. Logo que Potifar chegou,
Ela reforçou a mentira, mostrando a túnica como prova do suposto crime. O golpe foi devastador. José, que até então havia conquistado confiança e honra, foi lançado em uma prisão, acusado injustamente. Potifar, talvez desconfiado da esposa, ainda assim não poderia ignorar o escândalo. Para proteger sua honra, entregou José ao cárcere. Mais uma vez, José se viu despido de tudo: sua liberdade, seu status, seu reconhecimento. De administrador, agora era um prisioneiro esquecido, cercado por criminosos e traidores. A sensação de injustiça poderia ter esmagado sua alma, mas ali, no fundo da prisão, a presença de Deus novamente se manifestava. A Bíblia relata que o Senhor estava com José, e isso se evidenciava até mesmo nas circunstâncias mais escuras. O carcereiro, ao observar sua conduta, sua sabedoria e sua fidelidade, acabou confiando a ele a administração dos demais presos. José, mesmo no cárcere, tornou-se alguém de influência, e tudo o que fazia prosperava, porque a mão de Deus estava sobre ele. No entanto, era inevitável que a dor da injustiça pesasse em seu coração. O jovem que sonhava com feixes de trigo e estrelas, se inclinando agora, estava em uma cela, esquecido pelos irmãos e acusado falsamente em uma terra estrangeira. O contraste era cruel. Como aqueles sonhos grandiosos poderiam se cumprir em meio ao abandono da prisão? Foi nesse cenário de aparente derrota que Deus começou a preparar o próximo capítulo de sua história. Na prisão, José não apenas sobreviveu, mas continuou exercendo dons que chamariam atenção no futuro. Sua capacidade de interpretar sonhos, dada pelo próprio Deus, logo seria colocada à prova. Mas antes da elevação viria ainda o tempo da espera, o período em que a fidelidade é testada no silêncio, longe dos olhos humanos, mas sempre diante do olhar divino. José talvez não tivesse respostas naquele momento. A túnica colorida havia sido manchada com sangue, a honra havia sido destruída por mentiras e sua liberdade havia sido roubada. Mas dentro da prisão, Deus estava moldando não apenas um administrador ou um escravo fiel. Estava formando um governador, alguém que um dia salvaria nações inteiras da fome e restauraria sua própria família. José estava na prisão. Não era apenas uma cela comum, mas um espaço destinado aos prisioneiros do rei, homens que haviam caído em desgraça diante de Faraó. O ambiente era pesado, cheio de murmúrios, ressentimentos e a sombra da morte. Ali estavam reunidos ladrões, conspiradores e servidores que haviam perdido o favor real. José, contudo, mesmo nesse cenário hostil, carregava uma diferença. A presença de Deus era visível nele. O carcereiro, impressionado com sua sabedoria e dedicação, havia colocado José como responsável pelos demais presos. Ele organizava, cuidava, orientava. E, ao mesmo tempo, José continuava exercitando algo que sempre fora parte de sua vida: sua fidelidade a Deus. Enquanto outros prisioneiros amaldiçoavam sua sorte, José buscava força no Senhor, lembrando-se dos sonhos que tivera ainda jovem. Talvez ele não entendesse como eles poderiam se cumprir, mas mantinha no coração a certeza de que Deus não o havia esquecido. Foi nesse contexto que chegaram ao cárcere dois homens importantes: o copeiro e o padeiro do rei. Ambos haviam cometido faltas contra Faraó e foram lançados na prisão até que o rei decidisse o destino deles. Diferente de outros presos, esses homens estavam acostumados ao luxo do palácio, mas agora eram obrigados a partilhar da mesma condição de José. E ali, sob a supervisão dele, seus caminhos se cruzaram. Certa noite, tanto o copeiro quanto o padeiro tiveram sonhos estranhos e perturbadores. Na manhã seguinte, seus semblantes estavam abatidos, cheios de inquietação. José, atento às emoções deles, perguntou: "Por que estão tristes hoje?" Os dois explicaram que haviam sonhado, mas não havia quem interpretasse. Nesse momento, José declarou algo fundamental: "As interpretações pertencem a Deus. Contem-me os sonhos." Ele não atribuía a si mesmo o poder, mas reconhecia que apenas o Senhor poderia revelar significados ocultos.
O copeiro foi o primeiro. Ele contou: Em meu sonho vi uma videira diante de mim, e nela havia 3 ramos. Logo os brotos floresciam, surgiam cachos de uvas maduras, e eu tinha a taça de Faraó em minha mão. Peguei as uvas, espremi-as na taça e a entreguei ao rei. José, guiado pelo Espírito de Deus, explicou: Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará sua cabeça e o restaurará ao seu cargo, e você novamente servirá a taça em suas mãos, como fazia antes. A esperança brilhou no rosto do copeiro. Mas o padeiro, ao ouvir a interpretação favorável, também quis revelar o seu sonho. Ele disse: Em meu sonho, havia 3 cestos de pão sobre minha cabeça. No cesto mais alto estavam todos os tipos de pães para Faraó, mas as aves os comiam do cesto sobre minha cabeça. José respirou fundo. A interpretação era dura. Os 3 cestos também são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça, mas para tirá-la de você, ele o enforcará e as aves comerão a sua carne. A tensão pairou sobre o ambiente. 3 dias depois, exatamente como José dissera, Faraó celebrou o aniversário de seu reinado e chamou os 2 para julgamento. O copeiro foi restaurado ao cargo e o padeiro foi executado. O cumprimento literal das palavras de José confirmou sua fidelidade como intérprete de sonhos vindos de Deus. Antes que o copeiro partisse, José havia feito um pedido: Lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Fale de mim a Faraó e tire-me desta prisão, pois fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para ser lançado no cárcere. Mas, ao voltar ao palácio, o copeiro esqueceu-se completamente dele. José permaneceu no silêncio do cárcere, esquecido pelos homens, mas não por Deus. Esse esquecimento foi mais um teste para sua fé. O tempo parecia arrastar-se lentamente. Dias se transformaram em meses, e meses em anos. Ainda assim, José se mantinha fiel, administrando o cárcere com honestidade e aguardando o agir de Deus. Mas então, em uma noite decisiva, Faraó sonhou. E esse sonho, que nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar, seria a chave para libertar José da prisão e levá-lo ao lugar que Deus já havia preparado. O esquecimento do copeiro não era descuido, era plano divino. José só seria lembrado no tempo certo, no exato momento em que sua interpretação não apenas impressionaria, mas salvaria uma nação inteira. Na escuridão do cárcere, José talvez não visse, mas Deus estava alinhando os eventos que o levariam ao palácio. O tempo da prisão era o tempo do preparo. O sofrimento era a escola que forjava não apenas um homem sábio, mas um líder capaz de suportar o peso de governar o maior império da época. O tempo passava lentamente no cárcere. José já havia perdido a conta de quantos dias o sol nascia e se punha sem que sua vida mudasse. Ele continuava sendo o mesmo homem fiel, íntegro e dedicado. Mas a esperança de ser lembrado pelo copeiro parecia cada vez mais distante. 2 longos anos se passaram desde que ele interpretara aqueles sonhos. Para os olhos humanos, José estava esquecido, abandonado em uma prisão obscura. Mas no plano divino, o tempo de José estava se aproximando. Naquela época, Faraó, soberano do Egito, teve um sonho perturbador. Na verdade, foram 2 sonhos, semelhantes em essência, mas tão estranhos que nenhum sábio, nenhum mago, nenhum adivinho do reino conseguiu interpretar. No primeiro sonho, Faraó se via junto ao rio Nilo, a fonte de vida do Egito. Do rio subiam 7 vacas belas e gordas que pastavam tranquilamente. Logo depois, surgiam outras 7 vacas, magras e feias, que devoravam as gordas, mas mesmo após comerem, continuavam tão cadavéricas quanto antes. O rei acordou assustado. Ao voltar a dormir, um segundo sonho lhe ocorreu. 7 espigas de trigo, cheias e boas, brotavam em uma haste. Logo surgiam outras 7 espigas, mirradas e queimadas pelo vento leste, que engoliam as espigas boas. Quando Faraó despertou, seu espírito estava perturbado. Algo grandioso estava escondido por trás daqueles sonhos.
mas ninguém era capaz de decifrar. Foi nesse momento de crise que o copeiro, de repente, lembrou-se de José. Como um lampejo em sua mente, ele se recordou do jovem hebreu que havia interpretado corretamente o seu sonho e o do padeiro anos antes na prisão. Aproximando-se de Faraó, o copeiro disse: "Hoje me lembro das minhas faltas. Quando o rei se irou contra seus servos, o padeiro e eu fomos lançados no cárcere. Lá havia conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele nos interpretou. Tudo aconteceu exatamente como ele disse." As palavras do copeiro acenderam uma chama de esperança. Faraó imediatamente ordenou que trouxessem José da prisão. O jovem foi apressadamente barbeado, recebeu roupas limpas e foi conduzido à presença do homem mais poderoso da terra. A cena era impressionante. José, um ex-escravo acusado injustamente, agora se apresentava diante do trono de Faraó. O rei olhou para ele e disse: "Tive um sonho, e ninguém conseguiu interpretá-lo. Ouvi dizer que você pode ouvir sonhos e explicá-los." José, sem hesitar, respondeu com humildade e firmeza: "Eu não posso, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável." Com essa frase, José deixou claro que não se tratava de um dom humano, mas da revelação do Deus vivo. Faraó então relatou seus sonhos em detalhes. José ouviu atentamente e, inspirado por Deus, deu a interpretação. Os sonhos de Faraó são um só. Deus revelou ao rei o que vai fazer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas representam 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e feias e as 7 espigas mirradas representam 7 anos de fome. Haverá 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito, seguidos por 7 anos de fome terrível, que consumirá toda a fartura anterior. O sonho foi duplicado, porque a coisa é firme da parte de Deus, e ele a realizará em breve. O palácio silenciou, diante da clareza daquela explicação. Mas José não parou por aí. Ele sugeriu uma estratégia. Portanto, escolha Faraó um homem sábio e prudente, e o coloque sobre a terra do Egito. Nomeie supervisores para recolher 1/5 da colheita durante os anos de fartura e armazenem o trigo nas cidades. Assim, haverá provisão para os anos de fome, e o povo não perecerá. As palavras de José não apenas interpretaram o mistério, mas ofereceram uma solução prática e estratégica. Faraó e seus conselheiros ficaram impressionados, e então o rei declarou diante de todos: "Poderíamos achar alguém como este em quem esteja o Espírito de Deus?" Foi naquele momento que a vida de José mudou para sempre. Faraó disse: "Já que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e inteligente como você. Você estará sobre a minha casa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente no trono eu serei maior que você." José recebeu o anel de selar de Faraó, foi vestido com roupas de linho fino e colocado um colar de ouro em seu pescoço. Montado no segundo carro do rei, foi proclamado governador de todo o Egito. O escravo hebreu esquecido no cárcere agora era exaltado ao posto mais alto, abaixo apenas do próprio Faraó. Além disso, José recebeu um novo nome egípcio, Zafenate-Paneia, e uma esposa, Azenate, filha de um sacerdote. Assim José foi completamente integrado ao cenário político e social do Egito, não como estrangeiro, mas como líder honrado. Os anos de fartura começaram, e exatamente como José havia previsto, a terra produziu em abundância. Ele organizou celeiros e armazenou grãos em quantidades tão grandes que era impossível contar. Durante esse tempo, José também teve 2 filhos, Manassés, cujo nome significava "Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e a casa de meu pai", e Efraim, "Deus me fez próspero na terra da minha aflição." Esses nomes refletiam tanto a dor quanto a redenção que ele havia vivido. Os 7 anos de fartura passaram, e logo chegaram os anos de fome. A escassez atingiu não apenas o Egito, mas também outras nações. O povo clamava por comida e Faraó dizia: "Vão a José, o que ele disser façam."
Assim, José se tornou não apenas o salvador do Egito, mas também da região inteira. Enquanto isso, a fome alcançava Canaã, a terra de Jacó e seus filhos. Sem saber, a mão invisível de Deus estava conduzindo tudo para que os sonhos de José, vistos ainda em sua juventude, começassem a se cumprir. Agora avançamos para mais um capítulo profundo da trajetória de José, o filho de Jacó, mergulhando ainda mais fundo nos desdobramentos de sua vida extraordinária. No ponto em que paramos, José já havia conquistado o favor do faraó, interpretando o sonho de forma magistral e sendo colocado como governador de todo o Egito. Mas o que parecia o clímax de sua história era, na verdade, apenas o início de uma missão ainda maior: salvar não apenas uma nação, mas também sua própria família, que ele não via há décadas. Quando José assumiu o controle sobre toda a administração do Egito, a responsabilidade em suas mãos era gigantesca. Ele precisou organizar estoques de alimentos durante os 7 anos de fartura, instruindo os oficiais, supervisionando colheitas, construindo celeiros, criando sistemas de controle e garantindo que nada fosse desperdiçado. O Egito prosperava como nunca, e José, com sua sabedoria dada por Deus, conquistava o respeito de todos. A cada ano de abundância, ele separava parte dos grãos e armazenava, enchendo as cidades com provisões. O povo via a prosperidade, mas poucos imaginavam que uma terrível fome estava prestes a assolar toda a região. Passados os 7 anos de fartura, o cenário mudou drasticamente. As terras secaram, os campos deixaram de dar frutos, e as pessoas começaram a sentir a escassez. Não havia colheita que sustentasse as famílias, e a fome não atingiu apenas o Egito, mas se espalhou por todas as nações vizinhas. Nesse momento crítico, a sabedoria e a obediência de José se revelaram como um plano divino perfeito. Os depósitos estavam cheios, e o Egito possuía o alimento que o mundo inteiro necessitava. Pessoas de várias terras começaram a viajar até o Egito em busca de comida, trazendo moedas, gado e até mesmo bens preciosos para conseguir sobreviver. E foi justamente nessa situação que o passado de José começou a retornar. Em Canaã, Jacó e seus filhos sofriam com a fome. O alimento escasseava e a família estava à beira do desespero. Foi então que Jacó tomou uma decisão que mudaria tudo. Enviou 10 de seus filhos ao Egito para comprar trigo, sem imaginar que lá encontrariam aquele que eles pensavam estar morto há muitos anos. Apenas Benjamim, o filho mais novo, permaneceu com Jacó, pois o pai temia perdê-lo assim como havia perdido José. Quando os irmãos chegaram ao Egito e se apresentaram diante do governador, não reconheceram José. Ele, agora vestido como um nobre egípcio, com roupas reais, colares e a postura de um homem de autoridade, era irreconhecível aos olhos de seus irmãos. Porém, José os reconheceu imediatamente. A emoção tomou conta de seu coração. Ali estavam os mesmos homens que o haviam vendido como escravo, os mesmos que haviam causado anos de dor em sua vida. Mas agora, em um giro impressionante da providência divina, estavam diante dele, inclinando-se, sem saber que estavam cumprindo o sonho que José tivera em sua juventude. O coração de José se agitou. Ele poderia facilmente revelar quem era, ou mesmo se vingar naquele instante, mas em vez disso decidiu testá-los. O tempo havia passado, mas será que os irmãos haviam mudado? Será que ainda eram homens duros, cheios de inveja e egoísmo, ou teriam aprendido com a vida e amadurecido? Para descobrir, José começou uma série de provas. Primeiro, tratou-os com dureza, acusando-os de serem espiões que haviam vindo para observar as fraquezas da terra. Os irmãos, desesperados, tentaram explicar quem eram, contando que eram 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, e que o mais novo havia ficado com ele, enquanto o outro, José, já não estava mais vivo. Essas palavras cortaram o coração de José, mas ele manteve a calma, decidindo prender Simeão e enviar os outros de volta com alimentos, exigindo que trouxessem Benjamim para provar que falavam a verdade. O retorno dos irmãos a Canaã
foi carregado de tensão. Eles contaram ao pai tudo o que havia acontecido, mas Jacó ficou desesperado com a exigência. A ideia de enviar Benjamim ao Egito o aterrorizava, pois aquele era o último filho de Raquel, a mulher que mais havia amado. Por muito tempo Jacó resistiu, mas a fome se agravava cada vez mais e não havia outra saída. Com relutância, e após muitas súplicas de Judá, que se responsabilizou pela vida de Benjamim, Jacó cedeu e permitiu que ele fosse com os irmãos ao Egito. O reencontro de José com Benjamim foi arrebatador. Ao ver o irmão mais novo, a emoção foi tão intensa que José precisou sair às pressas para chorar em segredo, pois não conseguia se conter. O coração dele estava dividido entre a alegria e a dor. Mas ainda assim, manteve a identidade oculta. Ele organizou um grande banquete para seus irmãos, honrando Benjamim de maneira especial, servindo-lhe porções 5 vezes maiores que as dos outros. No entanto, a maior prova ainda estava por vir. José ordenou que seu cálice de prata fosse colocado secretamente no saco de mantimentos de Benjamim. Quando os irmãos partiram, ele enviou seus servos para interceptá-los e acusá-los de roubo. O cálice foi encontrado com Benjamim, e todos ficaram desesperados. Eles foram levados de volta diante de José, e foi nesse momento que algo grandioso aconteceu. Judá, aquele mesmo que havia sugerido vender José anos antes, se levantou e ofereceu sua própria vida em troca da liberdade de Benjamim. Ele não suportava ver o sofrimento do pai novamente, e se mostrou disposto a sacrificar-se por amor ao irmão. Esse foi o ponto de virada. José percebeu que seus irmãos haviam mudado. Não eram mais os mesmos homens cheios de inveja e ódio. Agora havia arrependimento, responsabilidade e amor em seus corações. Diante disso, José não pôde mais conter sua emoção. Ele chorou tão alto que os egípcios ouviram, e então revelou sua identidade. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O choque dos irmãos foi imenso. O medo tomou conta deles, mas José os tranquilizou, dizendo que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus para preservar vidas. Ele afirmou: não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa. O reencontro foi marcado por lágrimas, abraços e reconciliação, e José abraçou Benjamim e chorou sobre os ombros de cada um de seus irmãos. Depois enviou ordens para trazer toda a família para o Egito, onde teriam provisão durante o restante da fome. Essa parte da história não mostra apenas o cumprimento dos sonhos de José, mas também a grandiosa mensagem de perdão, restauração e propósito divino. O jovem sonhador, outrora rejeitado e vendido, agora se tornava o instrumento de salvação para os mesmos que haviam sido seus inimigos. Chegamos a uma das partes mais emocionantes da trajetória de José: o reencontro com seu pai Jacó e a mudança completa do destino de sua família. Depois de se revelar aos irmãos e chorar com eles em um momento de perdão e reconciliação, José sabia que ainda havia algo maior a ser feito. Seu pai, que por tantos anos acreditara que o filho amado estava morto, precisava conhecer a verdade. José estava vivo, e não apenas isso, mas era o governador de todo o Egito. Logo após a revelação, José enviou carros, animais e abundância de provisões para Canaã, com o objetivo de buscar sua família. Os irmãos retornaram apressados para dar a notícia ao velho Jacó. Quando chegaram, contaram que José estava vivo e era o senhor de toda a terra do Egito. No primeiro momento, Jacó ficou atônito, sem acreditar. Seu coração estava dividido entre a esperança e o medo de ser enganado. Mas quando viu os carros e as provisões enviadas por José, sua alma reviveu, e ele exclamou com alegria: basta! José, meu filho, ainda vive. Irei vê-lo antes que eu morra. O caminho até o Egito foi longo e cheio de emoção. Jacó, levando sua família e seus bens, parou em Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Senhor. E ali, Deus lhe apareceu em visão durante a noite e o encorajou: não temas descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito,
e certamente eu te farei tornar a subir, e José porá a mão sobre teus olhos. Essas palavras trouxeram paz ao coração de Jacó. Ele compreendeu que tudo fazia parte de um plano maior, e que aquela mudança não era apenas um reencontro com o filho perdido, mas também o cumprimento das promessas divinas. Quando Jacó e sua família chegaram ao Egito, José preparou-se para o encontro que esperara por décadas. Ele subiu em sua carruagem, apressou-se ao encontro de seu pai, e quando o viu, correu para abraçá-lo. O choro de ambos ecoou como um bálsamo que curava anos de saudade, dor e incerteza. Jacó, já idoso, sentiu naquele momento que sua vida estava completa. Ele disse a José: "Agora já posso morrer, pois vi o teu rosto e sei que ainda vives." Era o encerramento de um ciclo de sofrimento e o início de um novo tempo de esperança. José, com sua posição de autoridade, apresentou sua família ao faraó. Este, impressionado com a sabedoria e respeito de José, concedeu-lhes a melhor terra do Egito, a região de Gósen, fértil e próspera, onde poderiam viver em paz e prosperar. O faraó até mesmo demonstrou generosidade, permitindo que pastoreassem seu próprio gado. Dessa forma, a família de Jacó, que havia sofrido com a fome em Canaã, encontrou refúgio e abundância sob a proteção do filho que um dia haviam rejeitado. O reencontro trouxe um impacto profundo não apenas para José e Jacó, mas para toda a nação de Israel que estava nascendo. Ali, em Gósen, os filhos de Jacó se multiplicaram grandemente, cumprindo a promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Porém, antes desse crescimento, o patriarca ainda tinha um papel crucial a desempenhar: abençoar seus filhos e deixar sobre eles palavras proféticas que ecoariam por gerações. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito, desfrutando da presença de José e de toda a sua família reunida. Durante esse tempo, ele viu seus netos crescerem, especialmente Efraim e Manassés, os filhos que José tivera no Egito. Em um momento especial, Jacó chamou José e seus 2 filhos, e os abençoou cruzando as mãos de maneira inesperada. A mão direita sobre o mais novo, Efraim, e a esquerda sobre Manassés, o primogênito. José tentou corrigir o pai, mas Jacó, guiado por Deus, declarou que o menor seria maior que o maior, profetizando o futuro das tribos que surgiriam de cada um deles. Essa bênção não foi apenas um gesto de carinho, mas uma revelação da forma como Deus conduz a história, quebrando padrões humanos e exaltando aqueles que ele escolhe. José, emocionado, recebeu essas palavras com reverência, entendendo que a promessa de Deus se estendia também à sua descendência. Conforme os dias de Jacó se aproximavam do fim, ele reuniu todos os seus filhos e declarou sobre cada um deles palavras proféticas que moldariam o destino de suas tribos. A cada filho, ele revelou características, correções e bênçãos. Foi uma despedida carregada de significado, onde o patriarca transmitiu não apenas palavras, mas o legado da promessa divina. Após concluir essas bênçãos, Jacó deu instruções claras. Queria ser sepultado não no Egito, mas na terra de Canaã, na caverna de Macpela, onde estavam Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Ele não queria que sua história terminasse no Egito, mas sim na terra prometida por Deus. Quando finalmente expirou, o luto foi profundo. José lançou-se sobre o pai e chorou com grande dor. Com a permissão do faraó, José organizou um cortejo grandioso para levar Jacó de volta a Canaã. Foi uma cerimônia impressionante, com carros, cavaleiros e grande número de pessoas. Os cananeus que viram aquele cortejo ficaram espantados, dizendo: "Este é um grande luto dos egípcios." Assim, Jacó foi sepultado com honra, e sua memória permaneceu viva como o patriarca que havia lutado com Deus e prevalecido. Depois da morte do pai, o coração dos irmãos voltou a se encher de temor. Eles pensaram que agora José poderia se vingar de todo o mal que lhe haviam feito no passado. Por isso enviaram-lhe uma mensagem dizendo que Jacó, antes de morrer, havia pedido que ele perdoasse seus irmãos. José, ao ouvir isso, chorou.
Ele então os chamou, e com palavras cheias de amor e compaixão afirmou: Não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo. Essas palavras selaram a reconciliação definitiva. José demonstrou que não guardava rancor, mas compreendia que cada acontecimento de sua vida fazia parte de um plano maior. O menino sonhador, vendido como escravo, humilhado e esquecido, havia se tornado o instrumento divino para salvar nações e restaurar sua própria família. Chegamos ao último capítulo da vida de José, um encerramento grandioso para uma trajetória marcada por provações, glória, perdão e fidelidade a Deus. Depois da morte de Jacó e da reconciliação definitiva com seus irmãos, José seguiu vivendo no Egito, liderando com sabedoria e permanecendo como uma figura de honra entre seu povo e também entre os egípcios. Mas sua história ainda tinha lições profundas a ensinar, pois até mesmo nos seus últimos anos, José revelou a grandeza de seu caráter e a firmeza de sua fé nas promessas de Deus. José viveu até os 110 anos de idade, o que para a época era considerado uma vida longa e abençoada. Durante esse período ele viu seus filhos, Efraim e Manassés, crescerem e se multiplicarem. Teve o privilégio de ver até a terceira geração de seus descendentes, o que era sinal de bênção divina. Aquele jovem que um dia havia sido vendido como escravo pelos próprios irmãos agora se alegrava com uma grande família, em paz e prosperidade, cercado de amor e respeito. Mesmo ocupando uma posição de destaque no Egito, José nunca perdeu a consciência de que não era dali que viria a herança prometida. Ele sabia que sua vida no Egito, assim como a de sua família, era apenas uma parte de uma história maior, a história do povo de Deus, que um dia retornaria para a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. E é nesse ponto que José se destaca novamente como um homem de fé inabalável. Ao se aproximar do fim de seus dias, ele chamou seus irmãos e deixou uma declaração que atravessaria séculos. José disse: Eu morro, mas certamente Deus vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Com essas palavras, ele não apenas lembrou sua família da promessa divina, mas também firmou sua confiança de que o futuro estava garantido por Deus. José sabia que o Egito, com toda sua riqueza e poder, não era o destino final. A terra prometida ainda os aguardava. Como último ato de fé, José fez seus irmãos jurarem que quando Deus os tirasse do Egito, levariam consigo os seus ossos. Esse pedido, aparentemente simples, carregava um peso imenso. Era uma declaração de que a identidade do povo de Israel não estava no Egito, mas na terra que Deus lhes havia dado. Era também uma forma de José manter viva a chama da esperança no coração de sua descendência, lembrando-os de que aquele tempo de abundância seria seguido por provações, mas que o Senhor seria fiel até o fim. Assim José morreu no Egito, e seu corpo foi embalsamado segundo os costumes da época e colocado em um caixão. Durante anos, seus ossos permaneceram no Egito, como testemunho silencioso da promessa ainda não cumprida. Mas séculos mais tarde, quando Moisés liderou a saída dos israelitas da escravidão, eles levaram os ossos de José consigo, cumprindo o juramento feito a ele. E quando finalmente entraram na terra de Canaã, sob a liderança de Josué, os ossos de José foram sepultados em Siquém, na terra que Jacó havia comprado. Esse detalhe mostra como a fé de José transcendeu sua própria vida. Ele acreditou firmemente que Deus cumpriria suas promessas, e sua confiança se tornou uma herança para todas as gerações de Israel. A história de José não termina apenas com sua morte, mas com o eco eterno de sua vida. O menino rejeitado, humilhado e vendido como escravo, tornou-se um dos maiores exemplos de perseverança, fidelidade e perdão da Bíblia. Ele nos ensina que mesmo quando tudo parece estar perdido, Deus está no controle, transformando o mal em bem, o sofrimento em bênção e a rejeição em propósito.
Sua trajetória, que começou em uma pequena tenda em Canaã, atravessou poços, prisões, palácios e, por fim, o caixão no Egito, sempre apontando para uma verdade imutável. Os planos de Deus não falham. José viveu e morreu com a certeza de que a fidelidade divina era maior do que qualquer dor, maior do que qualquer traição, maior até do que a morte. Assim, encerramos a história de José. Mas o legado que ele deixou continua vivo, inspirando gerações a confiarem em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. José nos mostra que não importa o quanto a vida pareça injusta, há sempre um propósito maior sendo tecido. E o final da história, quando confiamos em Deus, é sempre de vitória. E se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, porque aqui você encontrará muitas outras histórias bíblicas que vão transformar sua fé e inspirar sua vida.